Está começando mais um episódio do Quem Sabe Pode. E você, já está nos seguindo na rede social? Estamos no TikTok, Spotify, YouTube, Instagram e, claro, na TV+. E vamos começar falando deles, os nossos maravilhosos patrocinadores, que como nós acreditam que informação é poder e quem sabe pode. Lojas de uniforme Neo Estilo, os melhores uniformes de Curitiba. Farmácias Rede Saúde, em Guarapuava, região. Recebeu o seu combo hoje, Rô? Nossa, Rodrigo e Larissa, um beijo pra vocês, Um beijo adorei. pra vocês. Casa Perini servindo nossos convidados. Você sabia, Rô, que a Casa Perini foi eleito o 5º melhor vinho em 2017? Ai, que delícia. Maravilhoso, né? Eu sabia, eu tenho essa informação aqui na minha cabeça. Ah, com certeza. E temos também aqui, gente, a Confeitaria Sem Açúcar. Doces maravilhosos e saudáveis para servir nossos convidados. Confeitaria Sem Açúcar, Gil, obrigada pela entrega, os doces estão incríveis. Incríveis, e se você é como eu e a Rô, e é viciada num docinho, gente, Confeitaria Sem Açúcar vai conseguir sanar o seu vício e manter você aí na tua reeducação alimentar. Que delícia! E temos também, servindo os nossos convidados, a nossa personal chef, Esther Sullivan, que fez um petit food salpicão pra gente, saudável também. Esther maravilhosa, hoje participando do programa com a gente. Com certeza, enriquecendo aqui a nossa mesa e trazendo aqui uns alimentos deliciosos para nossa convidada, né, Ai, que Rô? delícia! Hoje estamos bem servidas. Vamos começar nosso episódio? Vamos começar! Então vamos lá, que hoje o episódio é sobre neurodivergência. Autismo, TDAH, dislexia. Você já ouviu falar em neurodivergência? Esse termo vem ganhando cada vez mais espaço e com razão. Ele se refere a pessoas cujo cérebro funciona de maneira diferente do que é considerado o padrão neurotípico. Mas atenção, essas diferenças não são doenças, muito menos defeitos. Elas representam variações naturais da neurologia humana, formas únicas de perceber, sentir e interagir com o mundo. Nesse episódio, vamos explorar o que significa ser neurodivergente, porque essa condição é tão importante para a inclusão e como podemos enxergar essas diferenças como potenciais, não limitações. Sejam bem-vindos a uma conversa que desafia rótulos e amplia perspectivas. E para falarmos desse assunto, iremos conversar com Marília da Nova Cruz Pardo, graduada em 2007 em Psicologia pela Universidade Federal do Paraná, mestre em Psicologia na linha de Neuropsicologia em 2009 pela Universidade Federal do Paraná, psicóloga clínica há 18 anos de adultos e idosos e também neurodivergente, identificada adulto como superdotada. Bem-vinda, Marília! Meu Deus, Marília, bem-vinda! Fiquei impactada com esse currículo, né? Um currículo incrível mesmo. Maravilhoso, parabéns! Obrigada, meninas, obrigada pelo convite de vocês e muito obrigada pela oportunidade de vir conversar sobre um tema tão relevante, tão importante. Eu vivo isso na minha clínica, eu vivo isso na minha vida, dentro de mim há 40 anos, fora de mim há quase 10. E me sinto honrada aqui de vir conversar com vocês sobre isso. E um tema que ainda requer muito conhecimento e informação, né, Marília? Muito. Porque, assim, a gente se depara, principalmente depois que a Rô iniciou esse quadro que a gente fala sobre os neurodivergentes, a gente tem se deparado muito com pessoas que não conhecem do assunto, pessoas que debocham do assunto, pessoas que criticam a quantidade de, assim, informações, né? Elas não entendem o que a gente está falando, elas não querem entender o que a gente está falando e elas às vezes banalizam o que estamos falando. Como que é para você, que é uma neurodivergente, entender tudo isso e interpretar tudo isso diante das condições que você vive? Olha, eu acho que a gente está vivendo um momento único, histórico, na humanidade, em que talvez pela primeira vez na história, as pessoas atípicas, as pessoas neurodivergentes estão recebendo um olhar humano para suas características, para sua condição. E eu acredito que muito desse preconceito vem
da falta de conhecimento, da falta de informação. Ou até mesmo das informações passadas de forma equivocada, né, Marília? Também de estereótipos já, né, idealizados sobre o que se refere cada uma das condições. E isso tudo dificulta muito a visão do que é realmente a neurodivergência, do que se trata realmente as condições. E eu acho que quando falta o conhecimento, começa o julgamento. Nossa, é incrível essa frase. Nossa, Adorei, né? Pra tudo, na verdade, né? Pra tudo na vida. Pra tudo na vida. E, infelizmente, eu vejo isso acontecer até mesmo entre os profissionais da área da saúde. Muitos, sim. Muitos ainda julgam, criticam e não conhecem os critérios diagnósticos, não conhecem as condições. Então, quando falta a clínica, nesse sentido, dos profissionais, entra muito o preconceito. E o julgamento pode vir, inclusive, dos profissionais que deveriam amparar essas pessoas. Amparar e entender que somos únicos, Sim. né? E temos as comorbidades. Eu fico muito impactada porque a gente troca muito, eu e você, sobre a superdotação. A minha filha foi diagnosticada como superdotada. E tem muitos mitos a respeito da superdotação. E eu venho enfrentando todo dia uma batalha, porque com a superdotação não é só o QI acima da média, né, Marília? É todo um contexto muito, muito difícil às vezes. Mas eu vou começar pelo básico. Eu quero que você explique pra gente a diferença entre neurodivergência e neurodiversidade. Ai, perfeito. Nossa, Você gostou, amiga? você é maravilhosa. Perfeita pergunta. Rô, o conceito de neurodiversidade ele foi proposto no final da década de 90 pela socióloga Judy Singer, para explicar que existe uma variedade na composição neurológica humana. Então, nenhum cérebro é igual ao outro. Isso é o conceito de neurodiversidade. A neurodivergência nasce desse conceito, mas ela vem para abraçar as diferentes condições que fogem da norma, daquilo que é mais comum em termos de funcionamento neurobiológico. Então, a neurodivergência é um grande guarda-chuva que abraça diferentes tipos de condições. Esse corpo, que eu costumo dizer, é um corpo que vive uma experiência existencial diferente. Em todos os sentidos. Em todos os sentidos, porque é um corpo que pode ser hiperresponsivo, né, sentir demais com muita intensidade, ou até mesmo hiporresponsivo, sentir menos. E isso vai impactar na forma como a pessoa se relaciona com a vida, na forma como ela aprende, na forma como ela vai perceber as coisas, processar as informações. E tendo em vista que a gente está num contexto em que a educação, o trabalho, ele está muito pautado naquilo que vem da norma, daquilo que funciona para a maior parte das pessoas, as pessoas neurodivergentes podem ter algumas dificuldades nesse sentido, porque elas não têm as adaptações necessárias para que elas possam também ter condições de aprender, de se desenvolver, de apresentar o potencial delas e de receber suporte também para as dificuldades. Sim. Você acha que as escolas não estão preparadas, Marília? Elas estão em adaptação ou falta muito para que as escolas acolham esses neurodivergentes? Rô, eu não sou especialista em crianças, eu trabalho com adultos e idosos, mas do lugar da maternidade, né, nessa minha caminhada, eu posso dizer que dentro daquilo que eu converso também com os meus pacientes, que são pais de neurodivergentes, a gente está caminhando. Ainda vivemos um começo nesse sentido, um começo no que diz respeito à inclusão, a valorização dessas diferenças e na construção de adaptações para que essa criança se sinta de fato incluída, que a inclusão realmente saia do papel e aconteça na realidade das escolas. Eu vejo que muitas escolas estão preocupadas com isso, mas
eu acho que ainda falta muito a capacitação dos profissionais que trabalham na escola, dos professores, da equipe pedagógica, para que todos possam estar alinhados com a família, estabelecendo um diálogo com a família, um diálogo acolhedor, aberto, com entendimento daquilo que se está falando, para que possa apoiar a criança e a família. Nesse trabalho em conjunto, essa criança também possa se desenvolver, florescer, né, nesse ambiente escolar. Se sentir validada, que é muito importante. Sim. Marília, você até falou uma coisa bem interessante, porque a gente fala muito de criança, né? Criança neurodivergente, crianças com autismo, crianças com superdotação, mas você falou uma palavra muito interessante, que são os adultos e os idosos, principalmente. E os idosos diagnosticados de forma tardia. Sim. Como que você hoje no teu consultório consegue entender que aquele idoso ele tem uma neurodivergência e como você consegue ressignificar anos sem um diagnóstico, como agora tratar esse paciente idoso neurodivergente? Eu costumo dizer que quando a pessoa recebe o diagnóstico tardio, e às vezes acontece bem tardiamente mesmo. É uma vida inteira vivendo... uma vida inteira. Ela passa por uma fase de luto daquilo que poderia ter sido feito, do suporte que ela poderia ter recebido. E é difícil olhar para essa história sem sentir um tanto de dor. Mas, ao mesmo tempo, o que eu percebo na prática é que as pessoas sentem muito alívio. Libertador, né? Libertador, porque elas entendem que elas não foram menos esforçadas do que as outras pessoas, que elas não eram defeituosas, que elas não estão quebradas. Inadequadas. Mas que talvez o mundo não tenha sido um mundo confortável, favorável, para que ela pudesse se expressar da melhor forma. Então, eu percebo que pode ter um impacto muito positivo na vida de uma pessoa que recebe um diagnóstico tardio. Ela pode cuidar muito melhor das características, ainda que seja nessa altura da vida, ali 80 a mais, 70 a mais, né? E até se perdoar de algumas coisas, né? Sem dúvida. Porque acredito que... As comorbidades associadas à neurodivergência, a gente precisa falar disso, né? E principalmente na superdotação, que é um universo que eu estudo muito por conta do que aconteceu, né? Enfim, do diagnóstico da minha filha. A gente precisa desmistificar isso, né? O superdotado, sim, ele tem um QI acima da média, mas tem muitos outros aspectos que a gente precisa olhar mais de perto. Na verdade, esse QI acelerado, ele traz uma assincronia para o corpo. Tô errada, Marília? Como que você poderia citar algumas dessas comorbidades e explicar para as pessoas? Porque eu não sei se você se sente assim, a gente é muito invalidada. As pessoas acreditam que isso é só uma bênção. E, ok, é uma bênção. Filho é sempre uma bênção. Mas existem muitas coisas além, né, disso. Outros desafios que vêm junto com a condição. Acho importante a gente colocar aqui que a superdotação, ela não é considerada um transtorno. Ela não tem CID, né? Então, assim, ela é uma condição muito complexa, eu diria. Porque embora tenha uma inteligência elevada, né, tem outras características que falam muito mais sobre quem é o superdotado. Eu gosto de começar até pelo nome, que o nome que a gente dá é altas habilidades superdotação. Lá no Instituto Pote, eles costumam dizer que o melhor seriam altas capacidades, não altas habilidades. Porque quando a gente fala altas habilidades, o foco está na performance. E não no potencial. Sim, que interessante. Nem sempre esse potencial vai se expressar e vai estar tão visível. Então, entendendo que a superdotação é uma condição de alta capacidade, de alto potencial. E eu fiquei pensando esses dias até de superdotação, poderia ser superintensidade. Sim. É verdade. Né? Superintensidade, porque é um sistema nervoso que vive hiperconectado.
né? Um corpo que sente Hipervigilante. tudo demais. Ele é hiperfocado, na verdade. Hiperfocado, o hiperfoco acontece na superdotação. E aí que acontecem conexões sinápticas mais rápidas. Quando a pessoa está em contato com um assunto do interesse dela, ela aprende muito, geralmente de forma autodidata. Essa é uma característica bem interessante do superdotado. Mas isso não significa que a pessoa vai bem na escola. Olha que contradição. Ai, que interessante. Nem todos os superdotados são os melhores alunos da sala. Justamente por isso, porque o superdotado precisa estar motivado também para se envolver nos estudos. Além disso, tem outros traços bem interessantes, como o perfeccionismo. A pessoa superdotada, ela tende desde muito cedo ter questionamentos filosóficos, existenciais, uma grande empatia pelas pessoas ao seu redor. São pessoas que carregam dentro de si um alto nível de exigência também. Ai, eu tô me identificando tanto. Eu acho que é importante a gente falar disso, porque muitas pessoas vão estar se identificando. O superdotado não é aquele menino do soletrando, gente. Não é aquela pessoa que sabe tudo. O superdotado é um Mas eu não me acho conjunto. autodidata, entendeu? Mas você tem habilidades únicas. Você pode ter um hiperfoco. Tem um hiperfoco. Preocupada. E assim, não tem um estereótipo único. Pode ser desde aquele Habilidade excelente social. aluno, como aquele que é mais bagunceiro, disruptivo. O tímido também pode ser o superdotado, não tem um estereótipo único. Isso. Pode ser uma pessoa que tem uma habilidade social muito acima da média, e aí eles são os vereadores dos seus grupos sociais. Rô, tô achando que você também tem superdotação. Eu não sei, eu de verdade, assim, ó, Você é muito comunicativo, você é a vereadora dos grupos. Eu li o livro Eu sobre posso sensibilidade. Não é verdade, Marília? Não, a Marília já falou isso. Não, eu não sei se pode ser associado ao TDAH e Claro, algumas a outras gente não tá comorbidades. aqui desrespeitando os diagnósticos, Lógico, né? o diagnóstico, Claro, ele a é um gente tá momento ali desmistificando. Isso, porque a gente Isso. entende, assim, É a feito gente... por um profissional. profissional, certeza. é uma avaliação detalhada, Isso. que, né, vários testes são aplicados. Mas ouvindo você falar, a gente começa a se identificar pra gente buscar também, porque talvez. existem ajudas, existem né? terapias, por exemplo, essa inadequação, esse cérebro acelerado, essa maneira de ver o mundo, tal, existem, primeiro que você começa a se conhecer. Eu acho que é o mais importante, né? Então, vários momentos que você se sentiu inadequado, você começa a falar, não, mas eu sou neurodivergente, meu funcionamento cerebral é diferente. Porque o neurodivergente é isso, né, Marília? Me corrija se eu estiver errada. Funcionamento cerebral diferente. Isso, diferente do padrão. Do padrão. Do padrão, né? Mas não é errado. E a pessoa superdotada, assim como dentro de outras neurodivergências, costuma se sentir com problemas, costuma se sentir quebrada. Ela tem dificuldade, às vezes, até nas relações sociais, por não encontrar interesses comuns com seus pares de idade. É comum que na fase da infância, a criança goste até de brincar, de conviver com crianças mais velhas. Né? Ou eles acabem se encontrando, né? Também. E se identificando. E assim, quando Isso. você que tá em casa e olha para o seu grupo e vê pessoas diferentes, muitas vezes é isso, assim, você acaba se identificando com aquelas pessoas. E esse diferente, hoje a gente tem mais diagnóstico, graças a Deus, eu sou uma pessoa muito favorável ao diagnóstico. Eu ouço as pessoas falando, hoje tem diagnóstico para tudo, eu acho uma frase muito... Tem que ter, né? infeliz, porque o diagnóstico auxilia demais, né, Marília? Fala pra gente como. Ele é o início de um processo, né? O diagnóstico tem uma finalidade, mas ele não é um fim. Ele é um começo. Ele é o começo de uma jornada de autodescobrimento, de autoaceitação. Marília, eu queria te fazer uma pergunta. Hoje você trabalha, quando uma pessoa busca você, ela já vem com o diagnóstico ou ela te liga e fala assim, olha, eu queria marcar uma consulta com a doutora Marília, porque eu tô me sentindo diferente, eu quero entender o que tá acontecendo comigo. E ali você também dá um diagnóstico. Você faz uma avaliação. Você faz uma avaliação. Como que funciona o teu trabalho, assim? Eu já trabalhei
por 10 anos com avaliação neuropsicológica. Hoje eu só trabalho com psicoterapia. E aí eu encaminho meus pacientes para avaliação quando vem uma demanda nesse sentido, né? É claro que eu já faço ali uma triagem inicial, entendendo e até podendo conversar com o profissional que vai avaliar sobre o caso nesse sentido. Mas é muito interessante porque essa questão da superdotação e da neurodivergência, ela é mais recente até na minha vida, né? Porque esse conhecimento ele tem chegado aos poucos dentro da nossa área de psicologia, da área da saúde. Mas eu reconheço que desde lá do início do meu trabalho eu sempre atendi pessoas neurodivergentes. Olha que interessante. Até por uma questão de identificação, talvez, e de compreensão daquela vivência que a pessoa me trazia, de empatia, de conexão, de ressonância, né? Então, eu acho que tem acontecido assim de modo muito fluido. Quando a pessoa me traz algumas angústias e características, e aí dentro de uma psicoeducação também, a gente vai trabalhando essas hipóteses. E quais são o que vem mais para o teu consultório hoje? Autistas, superdotados, idosos superdotados, autistas? O que vem hoje, assim, que você atende? Qual que é o número maior de pacientes? Na minha de clínica, diagnósticos? São mais superdotados. Superdotados. Na minha clínica, sim. Porque a superdotação é uma condição que, de acordo com alguns teóricos, ela varia de entre 5% a 15% da população. Nossa, é alto índice. É super alto. E são pessoas que muitas vezes não desenvolvem as suas potencialidades, né, Marília? É bom que se frise, porque se a pessoa não tem um diagnóstico, ela não desenvolve, ela deixa de, normalmente, pode desenvolver. Ela pode ter desenvolvido suas, não é, né, o diagnóstico não vai fazer ela desenvolver, mas dá mais possibilidades, dá uma abertura maior para receber o suporte, o incentivo. As terapias, as intervenções. Ai, Marília, desculpe o meu desconhecimento, mas quais seriam esses suportes, incentivos para um superdotado? Qual que é o tratamento para um superdotado hoje? Então, acho que é importante a gente falar que o nosso olhar para a neurodivergência nunca pode ser de cura. Acho que isso é super importante. Ótimo. Não existe ex-neurodivergente. Não. A pessoa nasce neurodivergente com a sua condição e ela vai envelhecer dessa forma. Então, o nosso olhar é para o cuidado. Não é para a cura, não diria assim exatamente um tratamento, mas um cuidado. E aí, a pessoa superdotada, assim como acontece em outras neurodivergências, ela pode ter algumas assincronias, como a Roberta trouxe. Não é sempre que acontece, né? Isso é mais comum no início da vida da pessoa. Quanto menor a idade, maior a assincronia. Sim. Então, por exemplo, a pessoa desenvolveu muito a área verbal, mas a parte da motricidade não é tão desenvolvida. E aí ela pode ter dificuldade, por exemplo, na escrita cursiva. É super comum alguns superdotados terem um pensamento super acelerado, uma facilidade de aprendizado, mas eles precisam, às vezes, de um tablet como suporte para fazer a escrita. Porque a cabeça funciona numa velocidade tão grande que a parte motora não acompanha. Ou mesmo adultos, eles têm uma habilidade social e de comunicação, mas ainda na escrita eles têm uma dificuldade até de explanar e de se comunicar, né? Exato, exatamente. Isso. Além dos transtornos de processamento sensorial que podem acontecer também, por conta das sobreexcitabilidades que também... É tão importante você falar sobre isso, Marília. Conta pra gente, o que são essas superexcitabilidades? Sobreexcitabilidades. Tem gente que chama de hiperexcitabilidades, são algumas formas de reconhecer isso. Muitos teóricos da superdotação, eles se apoiam na teoria de Dabrowski, que é lá da década de 60, em que eles se apoiam nessa teoria para entender o funcionamento emocional das pessoas superdotadas. O Dabrowski, ele trouxe 5 sobreexcitabilidades que estão presentes, né? Que seria a sobreexcitabilidade intelectual, que essa é muito característica aí das pessoas com superdotação, que é essa vontade constante de aprender. Uma curiosidade
insaciável. As pessoas superdotadas costumam fazer muitas perguntas. São cientistas natos e têm um prazer, uma verdadeira paixão por aprender. Essa seria a sobreexcitabilidade. A Ana tá... eu já falei pra ela. Intelectual. Temos também a sobreexcitabilidade emocional, que é essa condição da pessoa superdotada ter uma empatia muito grande pelo que acontece ao redor e ter emoções muito intensas e profundas. Ela experiencia a vida de uma forma muito intensa, muito profunda. A pessoa costuma se relacionar muito profundamente com as pessoas que ela ama, se envolver muito nas situações em que ela se propõe ali a fazer algo, né, que está em relação com alguém. Tá? Temos a sobreexcitabilidade imaginativa, que é uma imensa capacidade de imaginar diferentes cenários, de fazer conexões não convencionais, criar histórias. E essa é uma sobreexcitabilidade bem interessante, que foi relacionada até com alguns problemas de sono na pessoa superdotada. Porque quando a pessoa deita para dormir, começam os pensamentos acelerados e imaginando, mas eu podia fazer isso, e surgem ideias, projetos, né? E aí a pessoa às vezes tem dificuldade de relaxar. Eu costumo dizer que a pessoa precisa passar, antes de deitar na cama, por uma zona de desaceleração. Sabe aquela pista de desaceleração? O ritual do sono, né? Sim. O ritual do sono precisa acontecer para ela ir desacelerando até conseguir dormir, por conta dessa sobreexcitabilidade imaginativa. Aí tem a sensorial, que é uma grande capacidade de sentir, dos sentidos mesmo, olfativo, né? Nesse sentido, a pessoa pode se incomodar com tecidos, texturas de alimentos. Sente os cheiros que a gente não sente normalmente. Sente os cheiros de forma mais aguçada. Então, ele é semelhante do TEA também, do sensorial? São características comuns. Entre as condições neurodivergentes, tem muitas características que se sobrepõem. Tá? Isso é importante falar também, né? Mas cada uma das condições de neurodivergência tem critérios diagnósticos principais que precisam ser atendidos para você estar dentro daquela condição. Entendi. Apesar de compartilharem muitas coisas, como essa questão mesmo da sobreexcitabilidade sensorial. E por isso é muito importante procurar um profissional gabaritado para fazer esse diagnóstico, essa diferenciação. Né? Quem são esses profissionais que fazem o diagnóstico hoje em dia? Quem são os psiquiatras? Fala pra gente. Psiquiatras, neurologistas, neuropsicólogos. Isso. E muitas vezes uma equipe multidisciplinar. Onde entra fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, profissionais da área de educação também. É uma composição de profissionais, tá? Mas só para a gente fechar sobre excitabilidades, tem a psicomotora, que é a última descrita pelo Dabrowski, que é uma energia física e mental muito intensa. Então, a pessoa precisa estar em constante movimento. Jesus. Seja bem-vinda ao time. Jesus, amiga. Ela é como se fosse uma hiperatividade? É diferente da hiperatividade, Explica porque não tem impulsividade, né? Por exemplo, dá para diferenciar... Ela precisa estar fazendo alguma coisa? Como que funciona? Ela não relaxa? Nunca? Tem dificuldade, ela encontra... às vezes a pessoa até aprende se movimentando. Tem pessoas que precisam, por isso que é interessante, até para as crianças, falando sobre isso, as crianças nem todas foram feitas para ficar sentadas na carteira, aprendendo durante a tarde inteira. Tem crianças que aprendem se movimentando. Fazem tarefa de pé. Olha que interessante. Precisam se movimentar para aprender. Existe uma terminologia para essa criança, né? Como que é o nome? Existe uma terminologia motriz? Como é que chama esse tipo de neurodivergência onde a criança tem que... Não tem uma terminologia? Essa apenas é uma sobreexcitabilidade que pode estar presente na superdotação. Tá. Essas 5 que eu falei, nem todas estão presentes numa pessoa. Às vezes a pessoa tem 1 ou 2, 3, mas sempre tem alguma intensidade. Essa é uma questão central da superdotação. Tem essa intensidade. Que interessante, né?
Eu fico pensando... É uma aula. Não, é uma aula. E assim, eu sei que a gente está caminhando. Eu sei que a gente precisa de capacitação dos profissionais. A gente precisa de políticas públicas que pensem realmente hoje de uma forma um pouco mais específica sobre como tratar os neurodivergentes, incluí-los, como diferenciá-los também, né? Através, a gente já tem a lei, né, Romeu Mion, que traz a identificação, que eu acho muito importante para a gente conseguir promover a equidade e o respeito para essas crianças, jovens, adultos e idosos. E uma coisa que eu vi super importante, achei bem interessante até, eu vi ontem a notícia que o aeroporto Galeão, do Rio de Janeiro, ele criou uma sala sensorial, Que bacana. para inclusão. Nossa, ainda dos mais no aeroporto, neurodivergentes. né? Que Eu as achei crianças... muito legal e achei importante trazer hoje aqui. Sim. Porque, ou seja, a gente está tendo essa inclusão, né? Essa inclusão e essa dimensão do número de neurodivergentes. Eu acho que a gente nunca teve certeza. tanta noção de que esse número realmente é impactante na sociedade. Os diagnósticos trouxeram isso para a sociedade. Olha, não é um número pequeno. Não. Nós somos, de fato, parte considerável, né, Marília? A comunidade neurodivergente é representativa na sociedade. Sempre foi. Sempre foi. Sempre foi. Mas agora pode ser considerada, pode ser cuidada, pode ser incluída. Eles precisam de voz. De voz, de respeito, de cuidado, de adaptações. E eu acho que o acesso ao diagnóstico contribui muito, o fácil acesso que a gente tem hoje em dia. Não vou dizer fácil, né? Porque acho que estaria dizendo de uma forma até... Lembrando que a gente muito num lugar de privilégio. Isso, né? A gente faz parte de um recorte muito privilegiado da sociedade. Exatamente. Ainda a gente tem muito caminho para evoluir nesse sentido. Eu acho que a gente precisa disseminar a informação. Isso. Porque assim, os neurodivergentes, eles não têm noção da quantidade de direitos que eles têm. Sim. Eles têm prioridade de atendimento no SUS, diagnósticos, exames, tratamentos. Eles têm prioridade de atendimento em supermercados. Eles têm direito ao PEI, que eu gostaria até que a Marília falasse, sim. que é o plano individualizado. Isso mesmo, ao PEI. Eles têm direito à identificação. Eles têm direito... Gente, é tanta coisa. Eles têm direito a acompanhamento, eles têm direito a benefício assistencial, né, para as pessoas carentes de 2 salários mínimos. Então, assim, é muita coisa. Então, a gente precisa disseminar a informação, porque parece que... Não, e a gente precisa disseminar essa informação e precisa mostrar para essas pessoas seus direitos, para elas poderem entrar em contato com esses direitos. Porque se elas não sabem, elas não vão atrás dos direitos. Não. É importante, a gente tem um quadro dentro do programa que é neurodivergência, um jeito diferente de ver e sentir. E quando a gente coloca algumas coisas, vem uma enxurrada de perguntas. Assim, a gente recebeu, Marília, mais de 10 professoras que pediram um modelo do PEI. Ai, tão triste. Sério? Professoras, foi triste. Eu falei pra Ana... Triste, veja, mas ao mesmo tempo, a vontade delas também tratarem o seu aluno. Fazerem, Sim, né? porque elas enxergam essa necessidade na prática delas. Exato, Lógico. Qual foi a sua experiência com o PEI, Marília? Fala um pouquinho pra gente. Explica pra gente o que é PEI. É um plano de ensino individualizado que a criança tem direito. Eu gosto muito da frase da Mariana Canova, ela é uma educadora que eu admiro bastante, e ela diz assim, que a escola é o espaço coletivo das singularidades. Olha que legal. E eu acho que o PEI é exatamente isso, você individualizar a forma de ensinar para essa criança e os caminhos que ela encontra de aprender, os caminhos que são dela, dentro daquilo que se observa, dentro daquilo que os profissionais que estão acompanhando essa criança podem orientar. Então, o PEI, ele é uma construção, ele não é algo que é dado num momento e não muda. Ele é construído o tempo todo. Individualizado também. Individualizado para a criança e ele é alimentado conforme essa criança vai seguindo ali na educação dela. Então, eu vejo que é um trabalho em conjunto com a família, dessa ponte aí que faz, né, de comunicação entre a família e a escola. Porque tem coisas que acontecem fora da escola, seja terapias, aulas diferentes, que também precisam constar nesse plano de ensino individualizado para que a escola entenda que o todo do que essa criança está vivendo.
E possa planejar também de forma mais personalizada em cima disso. Então ele não está relacionado apenas ao ensino escolar. Não, Ele- nunca, amiga. Sempre é um conjunto de... A escola trabalha com a família, os profissionais vão para a escola para fazer observação. Então, normalmente, esse neurodivergente, ele faz fora de casa, fora da escola, terapias. Entendeu? Intervenções, terapia ocupacional, psicóloga. Essa psicóloga, ela precisa trabalhar junto com a escola. Porque as crianças modulam o comportamento, né, Marília? Isso é importante ser falado também. Fala um pouquinho sobre isso. Acho que a gente pode falar de mascaramento, né, Rô? Isso que eu queria falar, Isso. máscara social. A máscara. Você aham. comeu um docinho aqui. A sem máscara açúcar. social, gente. A tecelagem de uma máscara, ela começa desde muito cedo na vida de uma pessoa. Marília, Ela- só fazendo um parênteses, a máscara social é para todas as pessoas, né? Mas os neurodivergentes, essa máscara social, ela é mais forte, assim? Eles precisam da máscara. Sim, Ana, sim. Eu diria assim que é uma questão, essa tecelagem, ela nasce de uma necessidade humana básica, que é de pertencimento e aceitação. E uma vez que a pessoa percebe que algumas diferenças dela, seja na intensidade de sentir, o incômodo com o barulho, com a luz, a dificuldade ali de estar num ambiente com muitas pessoas, e ela percebe que isso não é bem visto, que isso não é acolhido, ela tende a camuflar esse desconforto, essa necessidade que ela tem e fazer de conta ali que ela consegue, né? Só que isso tem um preço. Nossa, um preço Isso alto. que eu ia falar, meu Isso Deus. tem um preço alto, que muitas vezes é o adoecimento. E eu acho que é importante a gente falar dos colapsos, por ter um sistema nervoso mais reativo, mais responsivo, tanto no caso até do autismo, quanto da superdotação. As pessoas, elas podem ter colapsos no sentido de congelamento, de ficar ali num momento que se sentem tão ameaçados, desgastados, que elas ficam sem reação, né? Ficam congelados na situação. Ou uma explosão. Explosão emocional. Ou uma Até me explosão. emocionei. Quando isso chega num ponto tão grande, o que acontece? O burnout. O esgotamento. É muito É difícil. muito. E nas crianças isso se manifesta de maneira muito contundente com as explosões emocionais. Sim. Que não são simples birras ou descontroles. São episódios prolongados de grito, choro. Aham. Eu vou mandar um recado aqui para essas mães atípicas. Gente, tamo juntas. É um Nossa, trabalho como é difícil, árduo. né? É um trabalho Olha, árduo. E É a gente... árduo, Rô. E começa lá na maternidade. Porque aquele bebê que chora. E você se sente como mãe até impotente ali. Será que eu tô fazendo uma coisa errada, né? Mas é uma criança hipersensível que tá ainda desenvolvendo a autorregulação dela. E eu vejo que o olhar da sociedade vai muito de julgamento para essas mães, né? De que, não tá cuidando bem, não tá educando, né? Deixa chorar, que para aprender. A criança que tem seletividade alimentar, deixa passar fome para ver se ele não vai comer. Nossa, que triste, né? Ou ela é muito mimada. É muito ela... mimado. É isso que eu acho que o diagnóstico faz, que é tão bonito. É tirar os rótulos pejorativos que a pessoa recebeu a vida inteira. De arrogante, de mal educado, de preguiçoso. E coloca ali uma compreensão da realidade dela, do que ela vive, de quem ela é. E aí, nesse sentido, tem um fortalecimento da identidade. Então, as terapias entram muito nisso, de você fortalecer a identidade da pessoa neurodivergente para que ela não precise mascarar. E essa é a prevenção do mascaramento. É esse fortalecimento da identidade. E colocar ela exatamente... Eu faço isso, né? E estudo muito sobre... Estou no começo ainda desses estudos, mas... falar com ela especificamente e diretamente o que ela é, sem mascarar. Eu gosto de cartas na mesa, filha. Eu já falo. Falo pra irmã, falo pra todo mundo. Eu falo abertamente sobre esse assunto. Não é um assunto que eu falo, olha, você tem uma condição diferente, então você tá chorando muito. Tudo bem, óbvio, assim, não vou mentir que rola um estresse, rola um grito de vez em quando.
Claro, gente, somos dentro todos da seres nossa humanos. humanidade. E assim, outra coisa que é super comum, dentro de uma família que descobre a neurodivergência de um filho, a gente vai descobrindo que veio de algum lugar. São condições genéticas. Então, as mães, os pais, às vezes também têm uma dificuldade de autorregulação por serem hipersensíveis, por serem hiperintensos. Então, o que eu percebo que o caminho é da gente tentar olhar para a família como um todo, como essa família funciona, para que cada um possa reconhecer aquilo que é seu, compreender a sua neurodivergência, porque assim a gente pode cuidar melhor também das crianças. Isso, se cuidar para cuidar. E acolher e não ser assim tão carrasco. Consigo mesmo. Consigo mesmo, entender que algum dia ali a gente vai perder a mão, a gente vai errar em algum momento, mas que isso faz parte da nossa humanidade. Somos seres humanos, né? São neurodivergentes ou neurotípicos, todos são seres Todos humanos. Nós somos seres humanos com conflitos, contradições, dificuldades, desafios. Até isso é importante a gente falar. Superdotado, gente, tem dificuldade. Muitas. Muitas. Ser superdotado não é ter garantia de sucesso na vida, né? Não é uma genialidade, as pessoas confundem, né? Confundem. Superdotação, nossa, ele é um gênio, nossa... Não, gênio é outra coisa. O gênio é outra categoria. É outra categoria. E outra questão que eu acho bem importante da gente falar da máscara, até aí na população mais adolescente e adulta, e idosos também, é que muitos neurodivergentes usam o álcool e outras substâncias para anestesiar a própria intensidade. E é o tipo de mascaramento aceito pela nossa sociedade. E valorizado, inclusive, né? Em muitos ambientes. Porque aí a pessoa fica mais sociável, a pessoa não se incomoda tanto. Fica mais desinibida. Fica mais desinibida, não se incomoda tanto com algumas questões que poderiam ser difíceis para ela. Sensoriais até. Sensoriais, exatamente, Rô. E aí essa pessoa usa, é muito comum, o uso de álcool e de outras substâncias para anestesiar. Então eu vejo que o diagnóstico ele traz uma compreensão dessa intensidade, de como esse corpo funciona e dá a possibilidade de você fazer amizade com esse corpo. Aceitação, né? Gente, de vamos aceitação. sequestrar a Marília e levar ela lá pra casa, amiga, com pra ela passar um certeza. tempo lá em casa? Com certeza. Nossa, Não, e Marília. essa calma, essa doçura que ela fala, né? Fala de uma maneira muito, ao mesmo tempo, gentil e delicada. Mas esclarecedor. Esclarecedora. Demais, Você é incrível. assim. Você é incrível. Obrigada, gente. Esclarecedor demais. Eu tenho uma pergunta pessoal, e aí você me diz se pode ou não responder. O que você, como superdotada, experimentou com o seu diagnóstico? Como foi para você descobrir essa superdotação já adulta, né? Sim. Olha, gente, essa identificação, ela aconteceu dentro do meu processo de psicoterapia, então foi muito orgânico, assim, como aconteceu. E foi muito importante para mim, porque eu acho que eu nunca olhei para minha história por esse ângulo, por essa perspectiva. Isso trouxe muita autocompaixão por tudo que eu passei, explicou muitas coisas do que eu vivi. Eu entendi questões de bullying, entendi questões traumáticas até que eu vivi e que eu não tive a oportunidade de cuidar por não saber realmente que fazia parte de quem eu era, aquelas dificuldades. E isso vem com uma parte de luto, como eu falei, que eu vivo ali com os meus pacientes, mas eu gosto, assim, de olhar que isso também me construiu de alguma forma, me formou como pessoa, e a partir disso, e a partir de agora, eu posso ter uma nova direção. Eu posso cuidar de mim de outro jeito, com muito mais respeito, com muito mais amorosidade, e isso fez tanta diferença na minha vida, como um todo, eu diria. Eu me sinto muito mais integrada, muito mais inteira. É como se todas as pecinhas do quebra-cabeça tivessem se encaixado, se conectado. Isso me deu tanta força para viver o meu potencial também, mas também para cuidar das minhas vulnerabilidades.
Ai, que lindo. Uhum. Parabéns, Marília. Que lindo. Nossa, lindo. O Então, auto-amor é uma forma de auto-amor, né? Foi muito importante pra mim. Muito importante. E nasceu assim, né? Porque a maternidade, ela espelha as nossas características. E essa é a história de muitos pais dessa nossa geração, né, Rô? Sim. As Da pessoas busca. aí dos 40 anos que estão recebendo seus diagnósticos e identificação a partir do que veio ali pros filhos. Exato, porque é um choque, né, Marília? Porque o profissional já começa a introdução do diagnóstico falando, olha, é genético. Então, isso existe na sua família. E você vai olhar e você vai vê olhar. assim, gente, avô, tio, primo. Irmão. Você começa, irmão, Você pai, começa mãe. a montar mesmo um Você panorama. monta, exatamente, você fala, entendi. Parabéns. Eu tô, assim, admirada com todo o teu conhecimento, com a tua história. Você é uma mulher delicada, mas muito forte. Inteligente. Muito forte. E eu acho que para fechar com chave de ouro, a gente podia ver as indicações. Ai, vamos, né? vamos. Das obras que a Marília trouxe para nós. Eu vou trazer algumas leituras que eu compartilho até com os Claro. meus pacientes. E eu acho que aproveitando até, começando por esse livro aqui das pessoas altamente sensíveis, da incrível esse Elaine livro. Aron. Passa, Marília, que eu vou mostrando ali na câmera. Que esse aqui. Eu acho que esse é o pano de fundo de muitas neurodivergências, né? Que é um traço de personalidade, da alta sensibilidade. E é muito bonito quando você descobre que sensibilidade também é força. Ai, com certeza. Porque quando você vive a alta sensibilidade, você se sente muito vulnerável, muito exposto. É difícil lidar com isso. Mas quando você descobre como valorizar essa característica, é muito bonito. Muito Esse bonito. livro é ótimo. Esse livro é lindo, é muito bacana. Esse daqui é um livro sobre a superdotação, para quem tá descobrindo. E tem dentro desse livro um questionário, menina, super bacana, que ele foi feito por um pesquisador belga como triagem de altas habilidades. Então, para quem tem interesse, né, também acho bem interessante. Esse questionário, ele leva a um prévio diagnóstico ou não, Marília? Ele É um leva... indício. É um indutor. Isso. De que talvez você possa buscar a tua avaliação, buscar um profissional especializado para te ajudar a fazer esse legal. processo de identificação. Ai, muito legal. Muito interessante. Bem bacana. Esse livro aqui, gente, é lindo demais. Ai, a menina que pensava diferente. É um livro para infantil? Infantil, Não. Ai, que legal. para as crianças. Ele fala mais enfocado para a superdotação, tá? O enfoque dele é mais nesse sentido. Mas também fala sobre o autismo ali, sobre o TDAH. Então, é bem, bem bonito a forma como ela coloca. É bem, bem bacana, É lúdica, sabe? né? É Um livro- lúdica Ai, que e legal. acolhedora. Para que a criança... Até as cores, né? É lindo, lindo. Ai, ele é lindo o livro, Esse né? livro Olha, é maravilhoso. a capa, Eu que legal. recomendo para os pais, As cores. para conversarem com as crianças sobre a diferença que elas têm. Porque elas Importante. sabem que são diferentes. Sim. Todas sabem, se sentem diferentes. Mas ter isso nomeado é A gente muito pode ser- importante a para não gente pode ser diferente estigmatizar. e ser feliz, né? Claro, Claro, claro. claro. Sem dúvida. Né? Sem dúvida. Não há mal nenhum a gente ser diferente. Nenhum. Esse livro aqui, para quem faz a leitura em inglês, é muito bacana também, porque a autora traz uma visão holística da Isso é superdotação, importante. quebrando todos esses mitos de genialidade, né? E traz todos esses aspectos emocionais também envolvidos na condição, tá? Os estereótipos, né? Estereótipos, aham. E esse livro aqui é muito lindo também sobre o autismo, mas eu recomendo também para outras condições, porque Autismo ele sem fala muito máscara. sobre a máscara. Nossa, é incrível. Marília, eu queria que você indicasse uma pessoa das redes sociais que fale sobre esse assunto. Você me passa algumas coisas e eu acho muito interessante. Me fale uma pessoa hoje ativa nas redes sociais. O Instituto POT Uhum. é um espaço ali que vocês podem acessar muitas informações bem legais. Eu gosto muito da Daphne Queiroz. Uhum. Ela tem, assim, uma visão de corpo, de alta sensibilidade, das neurodivergências todas, muito linda também a forma como a Daphne fala.
Dr. Paulo Liberalesso fala muito sobre o autismo, até a gente não falou, né, da intervenção precoce, da importância do diagnóstico precoce do autismo, para que possa já desenvolver na criança as habilidades de comunicação. Qualidade de vida, né? Ter o suporte adequado. E eu vou posso compartilhar o meu Instagram Claro, também? claro! Que é o mais importante, Nos na últimos verdade. tempos eu comecei a me expor um pouquinho mais e me encorajei a fazer isso. E tenho compartilhado algumas informações sobre neurodivergências, sobre a superdotação, sobre o autismo. Então é psicóloga.Marília da Nova Cruz. Inclusive, todas essas indicações e as obras que a Marília compartilhou aqui com a gente vão estar aqui embaixo, né, na descrição desse vídeo, e que você pode ir lá acessar e compartilhar e ver todos os vídeos, né? Nossa, que a eu acho de Marília extrema aqui indicou. relevância social. Com certeza. Marília, foi um prazer te Foi receber incrível. aqui. Sinta-se bem-vinda para voltar e falar sobre os diagnósticos precoces agora. Isso, vamos Né, dos marcar autistas. uma segunda rodada, acho Com importante. certeza. Você sempre será bem-vinda aqui. Obrigada, Um brinde meninas. aos brinde. neurodivergentes. Um jeito novo de sentir. De ver e sentir. Viva a diversidade. Viva Viva a a diversidade. diversidade. Obrigada, Marília.